assim, conversando ali com São Paulo, eu não sei aqui, mas eu moro bem distante daqui, fica 30 quilômetros, estava 0 grau. Misericórdia, de um gelo assim fazer o enfeite da paisagem, tá? Aquela beleza, branquinho, branquinho, branquinho. Ai, como é que faz com esse frio todo? Mas Deus tem um propósito de tudo e, de fato, chegou a estação mais fria do ano, o inverno. E o inverno começou, se eu não me engano, foi ontem, uma coisa assim, foi também próximo. Chegou o inverno, então, tempo de usufruir dessa estação também, no inverno, mas graças sejam dadas ao nosso Senhor. Obrigado, pastor Marcelo, pela oportunidade de estar aqui chegando, de estar auxiliando nesse momento de recuperação do Senhor, que Deus possa estar continuando operando grandemente, como já temos visto ele assim operar, com certeza logo já está empenhado aí na rotina do dia a dia, que Deus possa continuar ajudando em todos os sentidos. Peço aos irmãos que abrem suas Bíblias, vai em 1 Samuel, deixa eu achar aqui a mensagem, eu não achei no computador. Desculpa, eu falei primeiro, não, 2 Samuel, capítulo 6, a gente vai ver um tema muito interessante essa noite. 2 Samuel, capítulo 6. Não conheço o seu coração essa noite, mas se porventura você ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, não deixe para amanhã. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo quer te salvar, te dar vida eterna, te colocar em um lugar muito especial. Lembra, é um grande e maravilhoso amor demonstrado ali na cruz por todos nós. 2 Samuel, capítulo 6, versículos de 1 a 11. Todos acharam? 2 Samuel, capítulo 6, versículos de 1 a 11. Todos acharam? Digo amém? Amém. Se não achou, digo misericórdia. Mas diz assim o capítulo 6, versículo 1. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi com todo o povo que tinha consigo, para Baalém de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus. Traz bem esse nome, a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Versículo 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gileade, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gileade, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. Versículo 5. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Giteu, 3 meses. Abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos bendizer assim o Senhor, como até aqui já foi feito através dos louvores, através dos cantos, através da presença de cada um dos que aqui se encontram. Com certeza estão com seus corações alegres, seus corações regozijantes, por poder servir ao único Deus, Deus vivo, Deus real,
por poder ser grato ao Senhor pela salvação eterna no nosso eterno Salvador Jesus Cristo. Então, nós rogamos assim ao Senhor esta noite: Pai, perdoa todos os nossos pecados, purifica-nos, e que a Tua palavra possa alcançar os nossos corações, a Tua palavra possa fazer-nos meditar, ó Deus, sobre as nossas ações, nossas atitudes, e que possamos, ó Deus, permitir o agir completo do Espírito Santo do Senhor sobre nossas vidas, nossos corações. Aqueles que já creem no Senhor Jesus Cristo, com certeza o Senhor tem uma obra especial. Se porventura alguém também no nosso meio que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, com certeza o Senhor quer falar nesses corações, usar da Tua palavra também para que esses corações possam ser ali convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e ali para a Tua honra e para a Tua glória, que possa haver conversão diante de todo o plano, o propósito do Senhor, ó Pai. Nós louvamos ao Senhor pela vida desta igreja, louvamos ao Senhor pela vida de cada amado irmão dos que aqui se encontram, Pai. Também daqueles que porventura não puderam chegar, Senhor, abençoando estes também, nesses tempos difíceis, frio, talvez alguns enfermos, mas que o Senhor esteja também restaurando, curando a estes também para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. E dá-nos um bom tempo de poder desfrutar, de poder compartilhar a Tua palavra, que nossos corações possam se alegrar, ó Deus, em saber que o Senhor mais uma vez vai falar conosco. Pois assim rogamos e agradecidos, ó Pai, usa-nos para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Quantos já tinham ouvido falar dessa história muito conhecida em nosso meio? Quando Uzá, nome bonito para colocar no filho, Pastor Marcelo? Uzá, Aiô também. Nomes bem diferentes, bem reverentes ali, mas algo bem conhecido em nossos meios. E essa noite, essa mensagem Deus tinha colocado no coração de algum tempo. Quero falar do seguinte título: Crente Filisteu. Puxa vida, tanto crente para falar, você vai falar dos crentes filisteus. Triste essa realidade, mas é uma realidade ainda em nosso meio, diante de tudo que a gente vai ver essa noite. A Arca da Aliança era um objeto, não era, ou melhor dizendo, a Arca da Aliança não era um objeto de idolatria entre o povo de Israel. A Arca representava a presença de Deus entre o seu povo. Cabia unicamente o temor a Deus diante da Arca, e não a idolatria. Bom, se vocês vierem um pouquinho para trás e conhecer todo o contexto da Arca ali, já fazia algum tempo que a Arca da Aliança, a Arca de Deus, não se encontrava no meio do povo de Israel. A última vez que foi encontrada, lembra lá de Ofni e Finéias, que foram para a guerra e tomaram por atitude de levar a Arca diante da guerra, onde os filisteus aparentemente tinham medo de algumas coisas supersticiosas ali, mas infelizmente virou tudo ao contrário ali. Os filisteus acabaram ganhando a guerra, Ofni e Finéias acabaram morrendo, e a Arca ficou onde? Nas mãos dos filisteus. E a Arca não era para estar ali naquele lugar nas mãos dos filisteus, mas a Arca tinha como símbolo ali mostrar a presença sim do Senhor. Não era um objeto de idolatria, mas representava a presença do Senhor entre o povo judeu. A Arca, quando constituída no ministério de Moisés, lá em Êxodo, tinha um lugar muito especial, específico para ficar dentro do tabernáculo, o lugar santo dos santos. Tinha um tabernáculo ali, tinha um lugar do átrio, tinha um lugar santo e um lugar santo dos santos. O irmão vai usar a Arca, tinha que ficar onde? No lugar santo dos santos. Então, era bem limitada a presença de algumas pessoas ali, unicamente o sumo sacerdote ali se encontrava para ali fazer todo o ministério que lhe cabia. Lembra da batalha de Israel entre os filisteus e os filhos de Eli, Ofni e Finéias? Perderam a Arca para o inimigo. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 7. Tá bom, a Arca foi perdida lá no tempo de Eli, quando Eli ainda estava lá em Siloé. Falamos de qual rei aqui agora na leitura do texto? O rei Davi. Então se passaram muito. Passou quem? Qual o primeiro rei? Rei Saul. Terminou o ministério de Eli, passou o rei, que ele acabou morrendo ali. Entrou, veio Samuel, depois veio o rei Saul, depois veio qual rei? O rei Davi. Então há muito tempo a Arca já não se encontrava no lugar onde devia se encontrar ali. A Arca foi levada para Asdod, porém os filisteus a enviaram novamente para a sua origem, Israel, por não suportarem tudo que de ruim começou a acontecer. Abre comigo agora, você tem 1 Samuel, volta um pouquinho, vai para 1 Samuel, capítulo 5, versículos 6 e 7. 1 Samuel, capítulo 5. Só para a gente dar entendimento, capítulo 5, versículos 6 e 7, todos acharam? 1 Samuel, capítulo 5, versículos 6 e 7. Lembra? Eles estão ali
acabou de ter a guerra, os filisteus ganharam a guerra do povo de Israel, e ali a arca foi levada para os filisteus. Olha o versículo 6 e 7. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, que era ali no território da Filístia, e os assolou, e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Ou seja, eles queriam a presença da arca de Deus ali entre eles, de jeito nenhum, só não passar a arca para longe daqui, porque eles pensavam, irmão Deus, que ia ser uma bênção ali, pastor Marcelo, que era um objeto místico ali nos olhos deles perante o povo de Israel, levaram, colocaram até junto, no lugar ficava Dagon ali, no outro dia o que aconteceu? Dagon apareceu lá cortado os olhares ali. Então eles, diante disso, resolveram mandar de volta essa arca ao povo de Israel, pois eles já não suportavam todas as consequências de estarem ali com a arca. Deus se ira contra os filisteus por causa da sua arca. No capítulo 6 de 1 Samuel também, a arca retorna a Israel, de onde nunca deveria ter saído. Então, só recapitulando, a arca estava com o povo de Israel, foi tomada pelo povo filisteu não suportou a ira de Deus sobre as consequências ali. O povo filisteu o que fez? Mandou a arca de novo para o povo judeus. A arca chegando em Bet-Semes, já território de Israel. Outra tragédia. Feriu o Senhor 50.070 homens por terem olhado dentro da arca. Isso está lá em 1 Samuel. Você lê 1 Samuel ainda? Acompanha lá, 1 Samuel, versículo 19 a 21. Diz assim: e o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Podemos pensar que Deus ruim é esse, mas não é Deus que é ruim, não. Tudo ali tem um porquê de tudo isso. Versículo 20. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Versículo 21. Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Criade de Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei subir para vós. Ou seja, eles vão falar: ó, a arca veio dos filisteus. E chegou aqui, por imprudência daquele povo, 50.070 homens acabaram perdendo a vida por fazer algo que não era para ter sido feito. E o que é que os homens falam? Ó, vem buscar a arca que aqui está com problema. Aqui essa arca não pode ficar de jeito nenhum. Nossa, você parece que Deus ruim, né? Um Deus ruim. Irmãos, percebe o zelo de Deus para com as coisas consagradas ao seu Senhor? Lembra quem tinha morrido também? Uzá, que foi, a arca estava pendendo dentro da carroça, e Uzá foi tentar segurá-la e acabou sendo ferido ali pelo Senhor. Percebe o zelo de Deus para com as coisas consagradas ao Senhor? Servir ao Senhor não pode ser de qualquer jeito, do nosso jeito. Deus tem instruções para fazer tudo o que lhe agrada. Deus tem instruções para fazer tudo o que lhe agrada. Então mandaram a arca até a casa de Abinadab, onde ele ficou por mais de 20 anos. Lá em 1 Samuel capítulo 7, versículo 2, você pode ver isso, que a arca ficou ali por mais de 20 anos. Por quê? Ninguém queria ficar com a arca. Onde a arca chegava, o que acontecia? Acontecia um estrago, pastor Marcelo. Mas não porque Deus é ruim, jamais, mas pela imprudência de como eles manuseavam, ou que tentavam manusear. Durante todo o reinado de Saul, o primeiro rei de Israel, que durou 40 anos, uma única vez Saul faz menção da arca, mas sem nenhuma preocupação em colocá-la no seu devido lugar, que era entre o povo de Israel, através do tabernáculo. Isso está lá em 1 Samuel 14, 18 e 19. A arca não estava no seu devido lugar, apesar de estar entre o povo de Israel. Qual o título da mensagem mesmo? Alguém lembra? Crentes filisteus. Não esqueça esse título. Crentes filisteus. Hoje não se tem mais a arca da aliança, que representava a presença de Deus, mas temos garantido a presença de Deus através da pessoa do Espírito Santo do Senhor sobre toda a terra, depois do dia de Pentecostes, dentro do coração de cada crente que agora confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Já não se tem esse objeto que representava a presença de Deus aqui na face da terra, através do Espírito Santo. É esse que agora representa, ou melhor, o próprio Deus aqui representado na face da terra. Pareceu bem a Davi, depois de muito tempo, trazer novamente a arca para Jerusalém.
diante de vários conselheiros ali, diante de uma multidão de conselheiros, falou: vamos buscar a arca de volta, depois de muito tempo, vamos buscar a arca de novo, avivar o povo e trazer a parte espiritual da maneira como ele deveria ser. Medite na mensagem e observe as ações do rei Davi, se estão parecidas com as nossas ou não. Bom, o rei Davi teve um plano muito bom, quando você lê em 1 Samuel, 2 Samuel, que foi o texto que a gente leu. Qual foi o plano do rei Davi? O rei Davi fez o quê? Tomou conselho com todos os anciões ali. Vamos buscar arca? Bom, ok, todos concordam em buscar arca? Ok, vamos buscar arca. Qual foi a segunda atitude dele? Vamos fazer um carro novo? Um carro novo, o que era na época? Vamos falar, uma carroça. Vamos fazer, não tinha um carro igual os carros de hoje, mas ali tinha um carro novo referente a um carro sendo tracionado por animais, cavalos, por bois, e era semelhante a uma carroça. E Davi falou: vamos fazer um carro novo então? A arca do Senhor, ela merece um carro novo. Ok, vamos fazer um carro novo. Fizeram um carro novo? Fizeram. Puseram a arca em cima do carro novo? Puseram. Tinha até um motorista. Aí eu ia na frente ali e usava, estava lá atrás olhando a arca. Se a arca pendia, não pendia. E foi indo pelo caminho. Chegou em certo lugar, gente. A arca deu uma pendida, a carroça deu uma pendida. E usar, na melhor das intenções, o que ele fez? Pois a arca ia cair. O que ele fez? Não, vou segurar a arca, não pode a arca cair no chão. Misericórdia. Foi ali onde Deus usou de justiça, não, de juízo, porque a arca não deveria ser manuseada como eles imaginavam que deveria ser. Mas no decorrer dos pontos a gente vai ver isso. Então a gente vai entrar no primeiro ponto, lembra? Plano perfeito, com resultados catastróficos. Quantos aqui gostam de um bom plano? Você não gosta de um bom plano? Ninguém gosta? Amém. Quer um bom, dois? Amém. Quantos gostam de resultados ruins? Não gosto não. Mas irmãos, às vezes os nossos planos são até bons aos nossos olhos, mas os resultados às vezes é ruins. Senhor, mas como é que eu faço então? Busca a direção de Deus. Deus tem como te direcionar num plano perfeito. Lá em Romanos fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tem plano melhor que esse? Não tem plano melhor que esse. E às vezes a gente acha que o nosso plano é melhor, né? Ah, não, Senhor, eu sei que o plano do Senhor é bom, perfeito, agradável, mas o meu é melhor. Não é assim que funciona. E a gente vai ver onde que entra os crentes filisteus. Alguém lê para mim 1 Samuel, capítulo 6, versículos 7 e 8. E depois um irmão pode ler 2 Samuel 2, 6, 2 e 3. 1 Samuel 6, 7 e 8. Quem pode ler? Agora, pois, tomai e fazei um carro novo, tomai 2 vacas compridas, sobre as quais não tem subido, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros, e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e colocai num cofre ao seu lado, as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa. E assim a enviareis para que se vá. Exatamente. Esse que o irmão Eduardo leu ali, quem que é que estava fazendo aquele carro novo ali? Eram os filisteus. Eles fizeram um carro novo, hein, pastor Marcelo? Vai enviar a arca de novo para Israel, porque eles não aguentavam, não suportavam toda a consequência da arca do Senhor estar no meio deles. Então, o povo de Israel o povo filisteu fez um carro novo. Quem tem 2 Samuel 6, 2 e 3? 2 Samuel 6, 2 e 3. E levantando-se Davi e partiu, com todo o povo que tinha consigo, para Balaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. 2 e 3? Pode ler o 3 também. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Irmãos, o que Davi fez aqui? Um carro novo. Mas o que os filisteus fez, irmão Guarda? Um carro novo. Quem fez primeiro? Os filisteus ou o rei Davi? Os filisteus fez primeiro. E o que Davi fez? Um carro novo. Irmãos, até parece engraçado, vamos falar assim, mas que triste. Crentes no Senhor Jesus Cristo copiando o povo perdido. Puxa vida. Por que Davi será que fez um carro novo, pastor Marcelo? Será que ele ficou sabendo que os filisteus também tinham
ouvido falar que ele fez o carro novo e transportar a arca, e aparentemente tinha dado certo. Com os filisteus não deu nada de errado. Eles mandaram ali, com as vacas, tudo ali, todo o processo ali, e não deu nada de errado. Mas com Davi já deu totalmente errado. Misericórdia. E esse é o primeiro ponto. Inclusive o mesmo título da mensagem, crentes filisteus. Quem é o crente filisteu? É o crente que quer servir ao Senhor igual ao mundo. Os filisteus conheciam o Senhor? Conheciam a misericórdia, a graça, o amor do Senhor? Não conheciam. Mas Davi conhecia, já tinha experimentado desse amor, dessa graça, dessa misericórdia. E Davi, ao invés de ter rogar direção de Deus, o que ele fez? Vamos fazer igual os filisteus. Vamos fazer um carro novo, vamos fazer um carro novo. Mas deu certo com os filisteus. Não é porque dá certo com os outros, aparentemente, eles fazem as cegas. Aqueles que já conhecem o Senhor devem fazer com razão, devem fazer com total ciência da maneira como se deve servir assim ao Senhor. Todo o plano de Davi para levar a arca para Jerusalém estava excelente. Era um bom plano levar uma carroça, um carro novo? Claro que era. Eu não sei quanto que pesava a arca, mas vamos falar, do lugar onde se encontrava até o lugar que ia chegar, eu não pesquisei para ver qual era a distância, pastor Marcelo. Mas vamos falar, se for na carroça vai bem mais fácil, né? É só o animal que vai puxando ali e vai fazer esforço. Vai um na frente dirigindo, o outro atrás só para vigiar um pouquinho ali e pronto. É fácil? Lógico que é fácil. Nossa, mas nem tudo que é fácil é da vontade de Deus. Nem tudo que muitas vezes aos nossos olhos parece fácil é o que vai agradar assim, o Senhor ou é da vontade do Senhor. Porém, Davi não aplicou os padrões do Senhor em seus planos. Deus exige padrões segundo a sua perfeita vontade. Bom, Deus exige padrões para poder servi-lo. Não é da maneira como queremos, é da maneira como a palavra nos ensina. Se essa palavra for levada lá na Índia, lá do outro lado do mundo praticamente, eles vão servir diferente de nós aqui? Deve ser da mesma maneira, com o mesmo temor, com a mesma prudência. Obviamente, culturas diferentes, mas até mesmo nessas culturas, tudo que é de errado, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos limpa e nos faz ver com clareza aquilo que de fato é real e tira todo aquela lendismo e tantas outras coisas que não tem nada a ver com o que diz respeito assim à sua palavra. Irmãos, nossas vidas não são diferentes. Quem já fez um bom plano aqui? Eu já fiz um bom plano. Esse bom plano já deu errado? Muitas vezes dá errado para começar. Porque a gente não tem a direção de Deus. A gente quer fazer o nosso Deus, mas como é que faz? Já deu errado, já? Aí a gente fica bravo com quem? Ô Senhor, o Senhor é ruim porque o Senhor fez dar certo, meu plano era tão bom. Aí é onde a gente se frustra, muitas das vezes. Com o próprio Deus, com nós a gente não pode se frustrar, mas com o Senhor a gente pode. Senhor, meu plano era bom, Senhor, porque o Senhor fez dar certo. A partir do momento em que o Espírito Santo de Deus entrou em nossos corações, as coisas já não são mais as mesmas. Irmãos, é o próprio Deus, através do Espírito Santo, atuando em nós agora. A Bíblia fala lá em Romanos 14, 6 a 8, se eu não me engano, que se somos filhos do Senhor, aqueles que já confessam ao Senhor Jesus Cristo, que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, tem o Espírito Santo do Senhor, aquele que nos guia, aquele que nos dá a direção. Se Ele é o próprio Deus em nós, residindo em nós, como que os nossos planos vão ser melhores do que os planos do Senhor? Mas às vezes a gente tem, bate e fala, Senhor, meu plano é bom. É um ditado que diz que o inferno está cheio de boas intenções. Misericórdia, Deus nos ajude. Davi optou por fazer um carro, a mesma maneira adotada pelos filisteus. Irmãos, chega de ser crentes, de ter atitude de decisões, ações iguais às pessoas que não conhecem assim o Senhor Jesus Cristo. Quer ver só um exemplo bem claro? Me ajudem nas respostas. Pessoas que não conhecem a Deus brigam por motivos banais. Quantos concordam com isso? Ok, brigam por motivos banais. Os crentes, não respondem agora. Os crentes devem brigar, mas aparentemente devemos responder que não devemos brigar. Mas quantos brigam? Não respondem. Respondo para você. Quantos brigam? Os perdidos fazem isso, nós devemos fazer isso. A Bíblia, Jesus mesmo fala que se alguém der um tapa na face direita, oferece a face esquerda. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminhe 2 milhas. Em todos os sentidos ali, ou seja, devemos ser pacíficos. Ou seja, quando tiver uma contenda, devemos ser como água para apagar o fogo.
Muitas das vezes agimos como gasolina. Recém o fogo ali fica pior ainda a situação, como é que fica? É um crente filisteu? As pessoas que não conhecem a Deus buscam a sua própria justiça, a justiça humana. Puxa, eu fui injustiçado, eu quero justiça agora. Quantos concordam com isso? De fato, nossa, eu quero justiça. Mas o crente deve buscar justiça do justo juiz? Jesus Cristo é o justo juiz. Dele sim é perfeita justiça. A nossa justiça não é perfeita. A justiça dele sim é perfeita. E às vezes a gente acha que a nossa justiça é imperfeita diante de uma situação. Os crentes devem buscar justiça humana ou buscar justiça do justo juiz. Pessoas perdidas divertem-se do pecado? Com certeza. Não respondem. Os crentes devem se divertir do pecado? Deus tem misericórdia. Crentes filisteus? Pessoas que servem a Deus da maneira como lhe convém. Crentes devem servir a Deus de qualquer jeito? De jeito nenhum. Irmãos, Jesus Cristo fez um sacrifício perfeito por nós ali na cruz do Calvário, sem nenhuma imperfeição. Cordeiro imaculado, cordeiro que tira o pecado do mundo. Ali ele perdoou todos os nossos pecados. E por que servir de qualquer jeito? Puxa vida, deveríamos fazer o melhor para o nosso Senhor, em todos os sentidos. E cá entre nós, quantas das vezes nós damos só o restinho para o nosso Deus, para o nosso Senhor? Ah, eu estou trabalhando o dia todo, cansado, levantei cedo com esse frio. Ah, não sobra muita coisa. Irmãos, foi ele que nos deu força, inclusive para levantar de madrugada, ou cedo, ou qualquer horário que você levantou. Ele que deu forças para você ganhar o sustento do seu dia a dia, da sua família. E às vezes a gente ainda quer dar comida para ele. Ele é digno de todo o nosso temor e reverência a Ele. Somos nós que deveríamos ser padrões para o mundo, ver em nós a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e não o mundo ser padrão para nós. Lembra? Davi copiou os filisteus. Era para ser o contrário. Davi deveria mostrar a glória de Deus. Inclusive foi esse o propósito de Israel aqui na face da terra, mostrar a glória do Senhor, que as outras nações pudessem ver Deus através da nação de Israel. Olha que triste agora Davi está olhando para os filisteus. Misericórdia. Chega de viver como filisteu uma vida errônea diante do Senhor. Temos uma vida abundante em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Lembra? O título é Crentes Filisteus, e o primeiro ponto é crente filisteu também. Agora bem, o crente cristão vai fazer o que agrada ao Senhor. Quem quer ser um crente cristão? Quer fazer o que agrada ao Senhor? Se eu quero fazer o que agrada ao Senhor, porque Ele me salvou, porque eu sou grato a Ele por tudo que Ele tem me feito. O crente cristão vai fazer o que agrada ao Senhor. Ele não vai copiar o mundo, ele vai fazer com direcionamento da palavra do Senhor. Estevam, a palavra fala, Deus fala através da palavra. E pode crer, Deus nunca vai errar se você fazer de acordo com o que Ele der a direção segundo a palavra. Primeiro ponto foi crente filisteu. Segundo ponto, leia alguém para mim, capítulo 6 de 2 Samuel, versículos 7 e 8. Quem tem pode ler. O Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Davi se contristou com quem? Com o Senhor. Misericórdia. Esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, crente filisteu, entristeceu-se com Deus. Quem se entristece com Deus? Os crentes filisteus. Se você tem uma atitude igual a do povo filisteu como Davi teve, se você tem uma atitude de servir ao Senhor, como aparentemente as pessoas que não conhecem a Cristo tendem a servir cegamente, você vai se entristecer-se com Deus. Devido à imprudência na maneira de conduzir a arca até Jerusalém, Uzá foi morto. E olha que ele foi fazer uma boa ação. Ele foi segurar a arca para não cair. Ele só pôs a mão e a arca caía. A carroça tinha dado um pulinho, passou em cima do mar, uma estrada um pouco mais esburacada, ele ia segurar a arca. Planos perfeitos, resultados catastróficos. Irmãos, essa já começa a ser a consequência de querer fazer as coisas iguais aos filisteus. A arca deveria ser carregada, sabe aonde? Era um objeto retangular e tinha um lugar de colocar alguns varais. Varais não é esses varais de pendurar roupa, não. Varais são uns pedaços de madeira, como se fosse um cabo um pouco mais grosso, passado de um lado da arca e o outro varal do outro lado da arca.
se colocava sobre os ombros. No caso, seria 4 homens, um em cada canto ali, para poder conduzir a arca. É dessa maneira que você deveria conduzir esse objeto. Ah, mas é mais fácil tomar uma carroça nesse tempo, muito mais, ainda mais com um carro novo. Lembra dos crentes filisteus? Faça do jeito que Deus te pediu. Ah, mas é mais difícil. Mas foi Deus que pediu, pastor Marcelo? Faça da maneira como Deus pede. Deus não muda. Em momento algum, Deus jamais vai mudar. E pior do que tudo isso, é ver que o rei Davi se entristeceu com nada mais, nada menos do que com Deus. Ele não entristeceu com ele mesmo, pastor Marcelo. Falou, puxa vida, eu errei. Não era assim que era para carregar. O que ele fez? Ô Senhor, mas usar foi segurar a arca, o Senhor matou ele para quê? Ele ainda ficou triste, irmão Antônio. Com Deus. Não precisa responder, mas quantas vezes você já se entristeceu com o Senhor, com Deus, porque Ele não aprovou a tua atitude? Ou porque o plano que você fez não deu certo? Ou porque o que você estava maquinando ali, o seu plano ali, não concretizou da maneira como você queria? Aí você fica triste com quem? Com Deus. Porque a sua atitude, primeiramente, foi igual aos filisteus, igual a do povo que não conhece o Senhor. Fez as mesmas coisas que os filisteus para carregar a arca. Acabou de ver a poderosa mão de Deus em ação, por agir igual aos filisteus, e ainda ficou triste com Deus. Irmãos, não vale a pena servir ao mundo, ao Senhor, como o mundo aparentemente quer servir. Deus é muito especial, Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, e Ele merece o melhor em servir assim, seja com a nossa vida, com os nossos bens, com o nosso tempo, com tudo aquilo que Ele assim tem nos dado. Enquanto o mundo for o padrão de vida, de servir ao Senhor, iremos sofrer graves consequências, e pior de tudo, iremos nos frustrar com Deus, achando que Deus não sabe o que está fazendo. Imagina o que passou na cabeça de Davi. Vixe, mas o Senhor, hein? O Senhor não sabe o que está fazendo, nós ia levar a arca lá para Jerusalém, pastor Marcelo. E lá nós ia preparar um lugar para colocar a arca, para colocar assim ao Senhor, juntamente ali com os levitas e todo o restante do povo ali. O Senhor não sabe o que está fazendo. Misericórdia. Mal sabia Davi o mal que estava fazendo diante disso. Existem crentes filisteus tristes com Deus, porque Deus não aprovou a sua conduta. Ao invés de se arrepender e mudar sua conduta, prefere se afastar de Deus. Qual foi o primeiro homicídio da Bíblia? Ou melhor, qual foi o primeiro homicídio do mundo? Lembra lá dos dois irmãos, Abel e Caim? Quem matou quem? Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel? Lembra? Deus falou, eles foram oferecer um sacrifício ali para o Senhor. E o que Abel ofereceu? Abel foi lá, pegou um cordeiro, pastor Marcelo, e ali derramou o seu sangue e ofereceu sacrifício, assim, holocausto ao Senhor. E Deus falou, Abel, ok, exatamente, é isso mesmo, é dessa forma que é para fazer. Caim, o que fez? Pegou o melhor do seu pomar que ele tinha plantado ali. Pegou as melhores das frutas, das hortaliças, das verduras, dos legumes, e fez um sacrifício de oferta também ao Senhor. A abóbora derrama sangue? Quantos concordam que não? Abóbora não derrama sangue. Pepino, melancia é vermelho, mas não é sangue que ela derrama. Morango é vermelho, mas também não é sangue que ela derrama. Deus quer sacrifício de sangue, e Abel ofereceu um sacrifício de sangue através do animal. Só que Caim não fez isso. E Deus falou para Caim, ó, o que é sangue, não é isso aqui, isso aqui para mim, ó. E meus irmãos, era o melhor da terra. Imagine as frutas e os legumes e as verduras que estavam ali diante do Senhor, pastor Marcelo. Mas Deus falou assim, ó, isso aí, ó, isso eu não quero não. Deus rejeitou a oferta de Caim. Caim ficou bravo com quem? Com o próprio Senhor. Senhor, mas era o meu melhor. E que por consequência, matou o seu irmão. O que o irmão dele tinha a ver com o sacrifício imperfeito dele? E é o nosso ajuda. Agimos de maneira errônea, de maneira errada, e pomos a culpa no Senhor e no próximo. Sendo o próprio culpado, somos nós. E não queremos ver isso no nosso viver. Que Deus tenha misericórdia. Se fazem inimigos na cruz de Cristo. Isso está em Filipenses 3 a 18. Não fomos salvos para viver tristes com Deus, pelo contrário, fomos salvos para viver em plena alegria com o nosso Senhor Jesus Cristo. O crente cristão se deleita, se regozija no Senhor, mesmo em tempos difíceis. Pastor Marcelo, está sendo fácil passar por todo esse processo? Mas o coração do irmão tem se alegrado em ver tudo que Deus tem operado, que está fazendo? Vão vir tempos difíceis, claro que vão, mas ainda não deixa de ser motivo para
para nos alegrarmos assim no Senhor. A presença de Deus, em algum momento, se afastou do irmão? Mas às vezes a gente quer só as bênçãos. Sendo que a maior das bênçãos é ter a presença do Senhor no nosso coração através do Espírito Santo. Não há bênção maior do que essa. Em tempos de crise, o crente cristão se deleita, se regozija também no Senhor. Primeiro ponto, o crente filisteu. Segundo ponto, se entristeceu com Deus. Quem tem aí pode ler agora também 2 Samuel 6, 9 e 10. 2 Samuel 6, 9 e 10. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Irmãos, Davi não quis o quê? A arca do Senhor. Terceiro ponto, Davi não quis a arca do Senhor. O crente filisteu não quer instrução do Espírito Santo, irmão. O crente filisteu não quer nem saber. Faz as coisas que o mundo faz, depois vê toda a consequência ali de que não deu certo, se entristece com Deus, e aí agora o quê? Não vai mais na igreja, não vai mais no culto não, irmão. Deus não me aprova o que eu estou fazendo, mas espera aí, o que você está fazendo está certo diante do Senhor ou não? E a gente fica questionando. Os crentes filisteus não querem instrução do Espírito Santo, ele não quis mais. Ele foi lá para quê? Para buscar a arca no lugar. Aí ele foi para buscar a arca e agora vai deixar a arca para trás? E ele mandou lá, leva a arca lá para o Obed-edom. Manda para lá, essa arca lá em Jerusalém vai dar problema. Já está dando problema aqui, deixa quietinho. Que triste. Irmãos, era a primeira experiência de Davi com a arca da aliança. E que começo totalmente errado e ruim. Davi, indignado com toda a situação, agora resolve deixar todo o plano que ele tinha arquitetado ali de lado e não levar para si mais a arca, ou seja, não levar mais para si problemas. Deixa a arca ali, pode ficar aqui no meio caminho, vai lá para casa de Obed-edom, talvez que estava mais perto ali, deixa lá, aqui não está dando certo esse plano que eu fiz. Irmãos, a presença de Deus em sua vida é um problema ou uma grande bênção? Lembra, a arca não era um objeto de idolatria, mas representava a presença de Deus ali. E Davi estava levando ela para colocar no seu devido lugar. E para Davi foi um grande problema. Davi já estava triste bastante com Deus para continuar tendo problemas. Aos seus olhos, a solução foi rejeitar a arca da aliança, deixar de lado. Planos frustrados, acabou. Não, deixa para trás. Que triste saber de crentes que desistem no meio da carreira. Vamos errar ainda? Vamos pecar ainda? Vamos. Se a menina, o que eu faço? Não, peça misericórdia. E continue seguindo o Senhor Jesus Cristo, mas com a direção que Ele nos dá através da Sua palavra. Não desanime, quando muitas das vezes as coisas vão dar errado. E muitas vezes vai dar errado. Pelos nossos erros. Ou por circunstâncias até mesmo que Deus vai nos permitir. Mas nunca desanime, nunca deixe de lado a presença do Senhor. Nunca deixe de lado aquilo que Ele te instruiu a fazer. Quantas vezes deixamos Deus de lado simplesmente por Ele estar nos corrigindo? Quem gosta de ser corrigido aí? Vou levantar a mão, que eu não gosto. Misericórdia, mas se Deus está nos corrigindo é porque Ele nos ama. Lá em Deus fala que Deus corrige o filho que ama. Se Ele está nos corrigindo é porque estamos fazendo alguma coisa errada. Quem já bateu no seu filho aí? Quem é pai ou mãe já bateu no seu filho? Vou te bater porque eu vou te bater. Você bate, instrui ou corrige porque ele está fazendo alguma coisa errada. Se você vê seu filho fazendo alguma coisa errada, você às vezes precisa dar algumas palmadas ali, instruir mais duramente. É porque você ama ou porque você sente raiva dele? É porque você ama. Eu não sou pai ainda, mas eu tenho certeza que esse deve ser o sentimento do coração do meu pai e do coração do meu pai. Deixamos Deus de lado para não ter supostamente problemas em suas vidas. Misericórdia, foi o que Davi fez ali. Deixamos Deus de lado para viver em nossos pecados, misericórdia. Deixamos Deus de lado porque a nossa carne se encontra mais lamentada do que a parte espiritual. Deus não quer ficar de lado, Ele quer se encontrar no centro de nossas vidas. O crente cristão é guiado, dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. Ao contrário do crente cristão que deixa a arca para trás.
Deixa a presença de Deus. Ó, Senhor, eu não quero mais essa presença, não quero mais a arca, não. Deixa a arca quietinha. Não é assim que funciona. Quarto e último ponto, já termina. Quem pode ler? 2 Samuel, olha que coisa agora. A gente falou do crente filisteu. Falamos que o crente filisteu se entristece com Deus porque faz as coisas tudo errado. E falamos também que o crente filisteu, apesar de fazer as coisas tudo errado ali, ele não quer mais ir na igreja, não quer ir no estudo, não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer mais a presença de Deus. E olha que coisa no quarto ponto. Quem pode ler? 2 Samuel 6, 11 e 12. Quem pode ler? E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gibeu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-edom, na cidade de Davi, com alegria. Peraí, essa arca, pastor Marcelo, é a mesma arca que Davi não quis levar lá para Jerusalém? Que coisa, né? E por que ele foi buscar a arca agora? Alguém mandava uma mensagem falando: ó, ô Davi, sabe aquela arca que você não quis trazer para cá? Que ficou lá na casa de Obed-edom, de teu? Deus começou a abençoar a vida dele, e tudo que ele tem. Davi, o que fez? Ah, brincadeira, não acho, não já. Deus começou a abençoar a vida dele, o que Davi fez? Vamos buscar a arca então, né? Vamos, olha que interesse. As bênçãos, não são sermão nas bênçãos, mas na hora de fazer as coisas certas, buscar a presença do Senhor, não, é muito difícil, né? Está matando todo mundo só de olhar na arca. Deus nos ajuda a ver as coisas da maneira correta. Quarto ponto, crente interesseiro. Quem é o crente interesseiro? É o crente filisteu, que faz as coisas igual aos filisteus, que se entristece com Deus, que só quer as bênçãos de Deus e não quer a presença de Deus, mas quer as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus são boas? Amém, são perfeitas. Lá em Provérbios fala que as bênçãos do Senhor são as que enriquecem, não traz consigo dores. Lógico que devemos buscar sim as bênçãos mais. E o Deus da bênção? Qual que é maior, a bênção ou o Deus da bênção? Deus da bênção. Mas a gente, se você a bênção, tá bom. Nossa, quem deve se buscar o Deus das bênçãos? Davi agiu igual aos filisteus. Está triste com Deus. Não quis a arca. Mas ao perceber que a arca era uma fonte de bênçãos lá na casa de Obed-edom, de Deus, o que ele fez? Vamos buscar a arca, pastor Marcelo. A arca vai trazer bênção para nós também. Vamos buscar a arca. Ainda bem que agora ele fez ainda da maneira correta, mas a gente não vai ver isso nessa noite. O que é mais prioridade na sua vida? As bênçãos de Deus ou sua presença contínua? O que não tinha tanta importância para Davi, para Davi não tinha tanta importância a arca. Matou Uzá, e ele ficou triste com Deus e deixaram ele. Leva lá para a casa do Obed-edom. Agora parece que a prioridade, vamos buscar aqui. Se você ler o texto aqui, parece que ele fala no tanto sentido. Vamos buscar a arca então, porque ele está abençoando lá, tem que abençoar nós também. É fato que Deus quer derramar as suas bênçãos sobre a sua igreja, sobre cada um de nós, sem dúvida nenhuma. É triste ver crentes somente buscando a Deus pelas suas bênçãos. Não é errado buscar as bênçãos de Deus, é errado querer as bênçãos e não desejar a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Esquecem de servir a Deus, mas querem as bênçãos, lembra? Copiou lá dos filisteus, mas não queria as bênçãos. Esquecem de ir nos cultos, mas quer as bênçãos, pastor Marcelo. Um lugar como esse aqui é muito especial, é abençoador. Um culto como esse aqui nunca mais vai acontecer. É único, é exclusivo. Se você vier no culto aqui no domingo à noite, vai ser outro culto, tão abençoador quanto este também. Se você vier no culto da quarta-feira que vem, se Deus permitir você estar aqui, vai ser um culto exclusivo também, muito especial. Vai ser totalmente diferente do de hoje, do de domingo, e vai ser o culto da quarta. Assim, consequentemente, cada culto é exclusivo. Esquecem de ler a Bíblia, a palavra do Senhor, mas querem as bênçãos. Esquecem de orar, mas querem as bênçãos. Esquecem de servir ao próximo, mas querem as bênçãos. Esquecem dos irmãos, mas querem as bênçãos. Mas não se esquecem das bênçãos. Olha as bênçãos, irmão. Olha as bênçãos. O crente cristão é abençoado pela presença do Senhor continuamente. Isso aqui são abençoados porque Jesus Cristo já como seu único e suficiente Salvador. Não há algo melhor que isso. Não há milagre. Não há obra maior que essa. Não há obra maior que essa. Não há pessoa tão especial quanto o Espírito Santo residindo agora em nosso coração.
Por mais que talvez a nossa vida não esteja como gostaríamos que estivesse, talvez algumas dificuldades, algumas lutas, algumas adversidades, mas não tem algo melhor do que desfrutar da presença do Senhor em nossos corações. Conclusão. Então falamos do crente filisteu, do crente que se entristece com Deus, do crente que abandona a arca do Senhor, ou seja, não quer mais a presença de Deus, não quer a instrução do Senhor, e do crente que é interesseiro. Conclusão. O testamento de Helena tem mostrado que agimos de maneira errada com Deus. Quantos aprovam as atitudes de Davi? Eu não aprovo as atitudes de Davi, porque foi muito, totalmente, segundo a vontade dele, não segundo a vontade do Senhor. Não devemos fazer as coisas do nosso jeito. Deus nos ensina a fazer da maneira correta. Deus errou alguma vez? Vai errar alguma vez? Jamais. Jamais, Deus vai errar. Nunca errou, nunca erra, nunca vai errar. Em todo tempo, Deus nos dará motivos de sobra para desfrutar da sua presença. Deus quer estar no centro de nossas vidas, agindo em nossos corações, através do Espírito Santo. Ele não quer que nos afastemos dele. Deus tem prazer em nos abençoar, mas Ele também tem prazer em ter comunhão com cada um de nós. Mas imagina Deus olhando todas as atitudes de Davi. Puxa, Davi, mas que coisa! Era para você fazer as coisas certas, por que você não está fazendo certo? Ele continuou fazendo errado. E acabou triste com Deus, pastor Marcinho. Sabendo que Deus tinha todos ainda cumpriu os propósitos dele. Depois Davi se acertou toda a situação ali, pelas misericórdias de Deus. Como eu falei, a gente vai errar, vamos errar várias vezes. Mas não convém continuar no erro. Arrependa-se, quebrando-se de coração, para continuar seguindo assim ao Senhor Jesus Cristo. A carreira não é fácil, é difícil, mas temos o Espírito Santo que nos dá instrução em todo o tempo. Deus possa abençoar a vida dos amados irmãos, que não venham a ser crentes filisteus, copiar as coisas do mundo e querer servir a Deus como aparentemente o mundo serve, mas servir a Deus como o povo de Deus se deve servir em todo o tempo, da maneira como é a paz. Deus os abençoe. Pastor Marcelo, tem a palavra. O povo de Deus diz: Amém. Amém. Assim seja, né? Que Deus possa confirmar a sua palavra no nosso coração, conforme o irmão Estevam assim pregou. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, mas o Senhor nosso Deus, Ele diz que os pensamentos dele, os caminhos de Deus não são como os nossos caminhos. Verdade. Os caminhos deles são perfeitos. Amém. Se os caminhos deles são perfeitos, os nossos muitas vezes são imperfeitos, né? Se não direcionados pelo Espírito Santo, são imperfeitos, né? Mas diante disso, o que Deus diz? Deixe, né, o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e converte-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grande é em perdoar. Então, se você tem tomado direção errada na sua vida, tem tomado decisões que não convém, deixe esses planos, esses caminhos, esses pensamentos, essas decisões e volte-se para a vontade de Deus. Amém. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Fale como Saulo: Senhor Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Amém. Então, que nós possamos fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém. Boa, porque não há nada de mal. Perfeita, porque vai dar tudo certo. Amém. E agradável, porque você vai ser feliz, né? Você vai se alegrar. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse bom momento que tivemos. Irmão Estevam, por favor, esteja à porta. Você
que estará conosco no sábado, dê o nome para Isabel. E Débora, volte no próximo domingo, próximo culto, tá bom? Porque aqui você ouvirá a palavra de Deus. Tudo que o irmão Estevam pregou, ele pregou baseado nesse santo livro. É Deus falando, tá bem? E Deus fala no nosso coração. Então, para que você ouça a voz de Deus, venha participar conosco, tá bom? Vamos, assim, orar ao Senhor. Peço que a irmã Letícia, por favor, ore para nós. Senhor nosso Deus, o Senhor conhece, ó Pai, o nosso coração. E o Senhor sabe, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor trabalhou já no nosso coração. Pedimos, ó Pai, para que verdadeiramente não venhamos, ó Pai, a ser crentes filisteus, ó Pai, não venhamos a ser crentes que queremos seguir nossas próprias vontades, mas que possamos, ó Pai, verdadeiramente fazer a vontade do Senhor, ó Pai, honrar ao Senhor, glorificar ao Senhor com nossas vidas, ó Pai, para que a gente possa, sim, ó Pai, alcançar as bênçãos, mas principalmente, ó Pai, que possamos estar em comunhão com o Deus das bênçãos, ó Pai, com o Senhor, que é o Senhor que tem nos dado, ó Pai, tantas bênçãos todos os dias, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que apenas pelo fato de podermos acordar, ó Pai, nos levantar, já é uma bênção derramada, ó Pai, sobre nossas vidas, porque se não for o Senhor, ó Pai, nós nem poderemos acordar, ó Pai. Pedimos, Senhor, que nossas vidas sejam para a honra e a glória do Teu nome, e pedimos, ó Pai, também para que sejamos exemplo, ó Pai, que possamos ser testemunhas do amor do Senhor, ó Pai, da vontade do Senhor, mas sabemos, ó Pai, que nossa vida só servirá de testemunho, ó Pai, quando estivermos dentro da vontade do Senhor. Então pedimos a misericórdia do Senhor, ó Pai, para que o Senhor esteja nos ajudando, ó Pai, nos mostrando, ó Pai, como fazer, nos capacitando, ó Pai. Queremos depender do Senhor, ó Pai, depender do poder do Senhor, ó Pai, e seguir a Tua vontade. Abençoe, ó Pai, agora nossa ida para casa, cada um, ó Pai, que estará voltando, Senhor, o caminho de volta, ó Pai. Pedimos também, Senhor, que o Senhor esteja protegendo, ó Pai, nos guardando durante toda a noite, ó Pai, e sendo a vontade do Senhor, nos permita acordar amanhã renovados, revigorados, ó Pai, e dispostos a honrar ao Senhor com nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Então, até amanhã.